Boa noite, queridos. Falar que eu estou aqui nervoso seria uma redundância, né? A garganta já secou, estava tranquilo ali. Bastou me chamar aqui, a garganta já secou. Mas eu queria falar uma coisa aqui. A Bíblia fala, a quem honra, honra. Né? E eu queria falar, eu sei que o nosso pastor não está aqui presente, mas ele falou que estaria... Obrigado, diácono. Por falar nisso aqui, eu não sei se vocês já viram no nosso crachá da diaconia, que é o nosso versículo moto, né, da diaconia, que fala o seguinte: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então essa é uma alegria para nós como diáconos, né? Eu agradeço. Estou fazendo sinal lá, não estou entendendo o que é. Para segurar no meio do microfone. Tá bom, é a falta de experiência, né? Apesar desses poucos cabelos, nada de cabelo, mas ainda falta experiência, né? Mas eu queria, assim, mandar um beijo para o Ion, e aquilo que eu falei, é quem honra, honra, né? O Ion tem várias virtudes, e das virtudes que ele tem, eu vejo assim, o que é? A paixão pelas almas. Nós estudamos, foi tema até de escola dominical, o amor que ele tem pelas almas, a dedicação pelo seu ministério, a disposição, e mais uma coisa que eu aprendi a conhecer e admirar, pela coragem dele. Coragem de nos convidar, me convidar a estar aqui presente hoje. É uma responsabilidade muito grande. E vocês não imaginem, né, como eu estou aqui me sentindo com temor e tremor diante do Senhor e de vocês. E não é fácil, né, estar aqui. Para o Marcos é fácil, né? Mas para a gente aqui é difícil, mas Deus vai nos abençoar. Antes de a gente ler o texto, eu queria contar um fato que aconteceu 2 semanas atrás. E cadê a Reg? Está aí? A Reg foi mencionada hoje por volta da escola dominical. Não estava programado, mas eu também vou mencionar a Reg novamente aqui. E ela chegou com um pacotinho de presente aqui. Eu falei, não é possível. Olha, o Senhor falando, né, demonstrando aqui, às vezes aquilo que a gente vai falar, a gente ora bastante. Senhor, o Senhor coloque as palavras na minha boca, que eu não falo de mim mesmo, mas aquilo que eu venho falar, se porventura tem alguma coisa de mim, mas que seja para a tua honra e para a tua glória, para mostrar aos irmãos o que o Senhor tem feito na minha vida. E nas minhas orações, quando de manhã eu oro, eu peço para o Senhor. Vocês já perceberam que eu sou muito ansioso, né? Embora o Senhor nos ensina a não andarmos ansiosos, é uma falha que eu tenho, eu sou muito ansioso, mas o Senhor está sempre ali me mostrando, me guiando. A Reg, eu tenho uma admiração por ela, pelo talento dela. Se eu tivesse o talento dela de demonstrar aquilo que eu passo todo dia, eu estaria fazendo um desenho, como ela fez. E o desenho que eu faria seria uma caricatura minha, com um pacotinho embrulhado, igual ela está com ela agora aqui na mão, né? Só que ela fez um pacotinho de presente. Nesse pacote eu coloco todo dia para o Senhor as minhas dificuldades. Ele conhece todas as minhas dificuldades, todos os meus defeitos, né? Eu coloco todo dia na mão dele e eu coloco na mão do Senhor. Só que um detalhe, eu coloco esse pacotinho na mão do Senhor com uma cordinha amarrada. Esse é o grande defeito nosso, né? Nós colocamos na mão do Senhor e às vezes falta-nos a fé suficiente para deixar aquele pacote com Ele. A gente fica segurando aquele pacote. Que Deus possa nos abençoar e que Ele possa falar através de mim nessa noite das experiências que Ele tem dado para mim. Eu queria convidar os irmãos a lermos juntos, como nós não fizemos a leitura alternada, que nós fizéssemos juntos a leitura do Salmo 100. Não foi nada combinado. Quando o Ion falou comigo, né, para trazer a palavra, eu pensei numa coisa: diáconos, servir, e tudo está direcionado sobre o serviço, sobre o servir.
Mas essa mensagem do Salmo 100 aqui, que nós vamos ler, não está falando de servir somente dos diáconos, mas de todos nós. Nós vamos ver aqui que é um convite que o salmista fala. Nós não sabemos quem que é o salmista que escreveu esse salmo, né? É um salmo de gratidão, de adoração, é um convite, e esse convite está direcionado a todos nós. A Bíblia fala em todos os moradores da terra, mas fala assim a todos os irmãos da PBI. Então, que nós possamos juntos estar louvando o nosso Senhor, né? Vamos ler, então, vamos nos colocar em pé e vamos ler o Salmo número 100. Vai ser projetado, já está lá. Vamos ler, então? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Poderia se sentar. Vamos orar então. Deus querido, eu me coloco, Senhor, nos teus braços. O Senhor conhece o meu coração, conhece todas as minhas falhas, os meus defeitos. E que nesse momento, Senhor, possa aparecer simplesmente a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial. Que nós possamos, Senhor, aceitar esse convite e todos os dias da nossa vida estar te servindo, Senhor, com alegria. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro assim, no nome santo do nosso querido amigo e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, vocês me perdoem, porque não vou fazer nenhuma exegese do texto, porque não tenho essa capacidade, né? Eu só vou contar assim, algumas experiências que o Senhor tem feito na minha vida ao longo dos meus 68 anos. E eu vou compartilhar com os irmãos. Os irmãos me pedem, me dão essa licença. Talvez algumas passagens que eu vá ler, eu vou ler alguns textos aqui. Alguns momentos talvez pode ser que coincidam com momentos da vida de vocês, ou não. Mas são experiências que eu passei. Antes eu queria falar justamente de um fato que aconteceu há 2 semanas. E como Deus trabalha na vida da gente, esse caso da ansiedade, que é o meu caso específico, né? Todo dia, o meu caminho, meu trajeto ao trabalho, e aqui eu saio de casa, eu moro aqui na Saúde, junto às provisórias, Sarim Maluf e vou até a Vila Maria. Então são 18 quilômetros que eu pego todo dia. Pego trânsito. Na semana passada, como todos vocês sabem, as nossas vias são ali taxadas com tantos quilômetros por hora. Normalmente são 50 quilômetros por hora. E a gente, eu não sei se acontece só comigo ou com vocês também, às vezes a gente, aonde não tem radar, você roda um pouquinho mais. Né? A gente anda um pouquinho mais. E nesse dia, fiquei preso atrás de um carro, que ele não estava a 50 por hora. Estava, acho que uns 40 por hora. E naquela minha impaciência de cortar o carro, não conseguia, porque eu fiquei encaixotado com uma carreta do meu lado. Então eu fiquei ali. E de lá o pessoal passava tudo cortando por lá. E buzinava atrás de mim e falou, mas não sou eu, é o outro que está na frente. E o pessoal cortava e foram indo. E aquela vão livre lá na frente, e fui ficando impaciente. Falei, não é possível, não é possível. Quando eu ia sair, aí vi um motoqueiro. Foi quando eu me lembrei não, o Senhor falando comigo, né? O Senhor falando comigo, olha, João te convidou para você falar alguma coisa no dia 26. É mesmo. Eu comecei a pensar em alguns versículos. Fui meditando em alguns versículos. Olha, quando isso aconteceu, eu estava aqui no começo da Anhanha-Melo. Quem conhece ali sabe que tem o trajeto todo, pegar Salim Maluf até lá na Marginal.
Eu fui meditando. Quando eu menos percebi, eu estava chegando lá na ponte, lá já, e eu estava atrás daquele carro ainda. E não consegui cortar. Mas Deus foi trabalhando comigo. Deus, não foi essa oração que eu tinha feito, porque o Senhor tirar de mim toda a ansiedade. Então, o Senhor, né, cuida da gente. Só foi esse fato que eu queria contar. Nesse salmo que nós lemos, o salmista, eu queria destacar aqui, é o versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Eu estava lendo esses dias aí um fato que fala o seguinte, que uma sociedade que mede o valor de uma pessoa pelo saldo da sua conta bancária tem dificuldade de compreender o prazer de servir a Deus. Isso, infelizmente, é uma realidade, né? Eu fico vendo aqui qual o motivo que eu tenho para servir ao meu Deus. Qual o motivo que você tem para servir ao nosso Deus? Dizem que existem 3 maneiras de servir. Diz que existe a maneira de você servir como escravo. Já ouviram falar isso? De servir como escravo. É aquela maneira que você vai servir com o quê? Com medo. Você serviu com medo de ser castigado. Olha, o Senhor vai me castigar porque eu não estou servindo, então eu vou servi-lo. Existe a segunda maneira que é como mercenário. Servir como mercenário. O que é servir como mercenário? É aquele que eu vou servir ao meu Deus porque Ele vai me dar bens, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Estou servindo ao Senhor como mercenário. Será que é esse tipo de serviço que o Senhor quer de nós? E tem a terceira, que seria servir como filhos amados, como filho que tem gratidão por um pai que deu a sua vida por cada um de nós. Então, esse é o motivo principal que nós temos, que é a vida eterna que Jesus Cristo ofereceu para cada um de nós, assim que nos aceitarmos, né? Que crer nele. Eu vou, como eu falei, eu vou ler alguns textos aqui que estão relacionados assim com algumas fases da minha vida. Então eu tomo a liberdade, eu vou falar assim desde quando eu era pequenininho e as fases que eu estou até hoje, né? O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para nós que nós teríamos aflições nesse mundo. Que nós passaríamos por dificuldades, por perdas, por decepções, inúmeros motivos. Mas Ele também disse que estaria conosco todos os dias. E eu tenho experimentado a presença do Senhor na minha vida todos os dias. E eu passei por cada situação. Eu estava comentando com a Eunice essa semana. E isso que eu vou relatar, alguns fatos que aconteceram na minha vida, nós passamos juntos. Já aconteceu depois de casado. Por exemplo, eu vou ler um aqui. Eu tive 4 veículos roubados. Me roubaram 4 veículos. Entraram 2 vezes na minha casa. Sendo que uma das vezes, eu estava em casa junto com a Eunice e com as crianças. A Lívia e a Ilana eram pequenas. E Deus cuidou de uma maneira tão especial, porque nós não vimos quem entrou. Eles entraram, a gente percebeu que entraram, por quê? Porque acho que a pessoa que estava lá dentro se assustou com o choro das meninas, que estavam no outro quarto, e a gente percebeu, quando descemos para o andar de baixo, o porta-joia da Eunice estava lá, toda mexida, a minha carteira estava lá, e aonde estava isso? No criado mundo do nosso lado. Entraram no nosso quarto, pegaram a carteira, o porta-joias, e a Eunice acordou com o choro das meninas, e quando descemos já não tinha mais ninguém. Eles tinham entrado pela porta, arrebentaram o vitrô e entraram pela porta. Pode ser um garoto, um adolescente, nós não sabemos, mas o Senhor protegeu. Eu fui assaltado 2 vezes à mão armada. 2 vezes. Uma vez eu estava num ponto de ônibus, outra vez entraram na empresa e no que eu entrei já apontaram a arma. 2 vezes que eu passei por essa experiência.
Eu fui envolvido num acidente de moto, aqui na Miguel Stéfano, e eu dou graças a Deus todo dia, pelo livramento que Ele deu, pela menina que estava na moto, e comigo, porque imagine se acontece alguma coisa. Ela se assustou numa entrada, no cruzamento que teve, ela se assustou, e ela caiu, e ela veio por baixo do meu carro, entrou e foi parar embaixo do ônibus. E o ônibus estava parado no ponto de ônibus. A minha outra filha desceu correndo, porque essa menina, ela caiu e bateu a cabeça no pneu do ônibus. Se o motorista tira o pé do freio, graças a Deus não houve nada, não houve nenhum problema, porque a única preocupação dela depois foi que os amigos chegaram, era a preocupação de pegar a moto e sair correndo, porque a moto estava irregular. E não aconteceu nada. Eu tive, assim, a outra passagem na minha vida, de eu perder um colega de trabalho dentro do meu carro. Ele faleceu dentro do meu carro. Você imagina quantas experiências, né, que Deus... Isso são experiências visíveis, que eu pude sentir. Agora, quantos livramentos que o Senhor nos deu, que a gente nem vê, a gente nem percebe, né? Estou seguindo aqui, deixa eu tentar seguir a minha colinha aqui, tá? Outro caso também. Também estava envolvido numa briga de vizinhos, duas mulheres brigando, duas vizinhas brigando, uma com a arma na cabeça da outra, e eu fui lá e eu consegui desarmar. Livramento, né? Eu fico pensando hoje, inclusive, hoje, a Ilana mencionou isso, a Ilana mencionou esse fato, ela lembrou desse fato. Ela nem sabia que eu estaria falando isso hoje, né? Ela lembrou desse fato, que ela tem na memória ainda, esse caso dela, né? Mais um fato que eu tive. Eu tive uma Brasília amarela, mas não é aquela, né? É uma outra Brasília amarela, que pegou fogo. Também pegou fogo, simplesmente pegou fogo. Eu só tive tempo de tirar as coisas que estavam dentro e sair. Então eu queria compartilhar com os irmãos, gostaria de que os irmãos acompanhassem a leitura do Salmo 139, 16. Poderia colocar para nós aí? Salmo 139, 16. Olha, não se preocupe não, que são 5 páginas, mas são letras grandes. Então não tem problema, põe bem grande para me enxergar aqui, para não me perder tanto, né? O Salmo 139, 16, está dizendo o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Já estava determinado lá. Até hoje que eu estou aqui, o Senhor já determinou que eu estaria hoje aqui falando com vocês isso. Então todos os nossos dias estão na mão do Senhor. Eu queria fazer assim uma retrospectiva que eu falei da minha vida, né? Essa vida. Eu nasci num lar evangélico, como o Ion costuma falar, né? Quem fez o parto foi o pastor. Nasceu na igreja, quem fez o parto foi o pastor, então. Mas eu dou graças aos meus pais, que já não estão mais vivos, mas eles me educaram na igreja desde pequenininho. Muitos talvez não tiveram esse privilégio. Mas também é um grande perigo. Nós vamos ver isso ao decorrer das minhas experiências aqui, alguns perigos que a gente corre às vezes também por estar desde pequenininho, alguns vacilos que a gente dá, né? Uma das coisas que, acho que já não sei se eu contei isso aqui já, não, mas uma das coisas que me vem à mente, como um filme muito claro, eu tinha por volta de 4 anos de idade, meus pais eram zeladores da igreja lá da minha cidade natal, Piraju. Quem não conhece, uma cidade muito bonita, turística, gostosa para se passear e conhecer, fica aí, né? Mas a igreja, ela ficava localizada no terreno grande e do lado tinha a cadeia pública da cidade.
Cadeia pública de uma cidade interior, geralmente os bandidos que ficam lá são ladrões de bicicleta, de galinha, coisa desse tipo. Mas eu me recordo claramente de um fato de um bandido, de um criminoso, de um município próximo à cidade, que não tinha onde ele ficar e colocaram ele nessa cadeia. Como essa cadeia era vizinha da igreja, no quintal da igreja, um terreno grande, existiam vários pés de frutas. E tinha um pé de caqui, que o galho dele se estendia por cima do muro e caía para o lado da cadeia. E como criança, 4 anos de idade, por curiosidade, né, por desobediência, também geralmente a gente lembra dos fatos de coisa errada que você fez. Não sei se é comigo, às vezes marcam mais a vida da gente, aquilo que você faz às vezes de errado, de uma desobediência e as consequências disso. E o fato é que eu subi naquela galho de árvore, e eu fui subindo, e o galho pendendo, eu quase caindo para o lado de dentro da cadeia, e eu ouvi uma voz: ô moleque, desce daí que você vai cair. E eu desci correndo e nunca mais subi naquele galho. Então, fatos assim, que aconteceram na minha vida, né? E minha vida foi assim, dentro da igreja. Logo viemos para São Paulo, congregamos a igreja aqui do Jabaquara. Um trabalho com Liga Juvenil. Veio a adolescência, naquela época, hoje nós falamos teens, kids, né? Naquela época, Liga Juvenil, né? Nós tínhamos a sociedade das crianças ali. Eu sempre já assumindo cargos nesses departamentos que tinham. Aos 14 anos, eu fiz a minha pública profissão de fé, e o Senhor sempre me abençoando. Eu nunca deixei de congregar. Eu nunca saí da casa do Senhor, sempre ali. Né? Vocês vão ver algumas fases aqui, né? Passei pela mocidade, Deus me deu o privilégio de conhecer uma moça cristã, que professava a mesma fé que eu, e estamos juntos há 42 anos. Acertei. Há 42 anos, né? Com as nossas dificuldades. Ela mesmo foi companheira nesses momentos, essas situações que nós passamos, alguns deles ela conviveu comigo. Né? Eu queria agora ler um texto bastante conhecido, já li aqui uma vez, mas que tem marcado bastante a minha vida. Nós lemos aqui por ocasião dos estudos que o Ion tem feito no livro de Apocalipse, que é Apocalipse 2 a 4. Eu vou ler aqui, se tiver lá, vocês podem acompanhar. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não me deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Essa é uma fase da minha vida também, aquilo que eu falei, eu nunca deixei de congregar. E está o grande perigo de nós que estamos há muito tempo na igreja, às vezes de nos acomodarmos e esquecermos do primeiro amor. Às vezes eu fico olhando assim, eu vejo pessoas que se converteram há tão pouco tempo, com aquele amor, aquela vontade, e às vezes eu fico pensando, Senhor, me dá esse amor também, eu preciso voltar com esse amor novamente, né? E eu queria também compartilhar com vocês de uma mensagem que eu ouvi há um tempo atrás. Se não me falha a memória, foi o reverendo Hernandes, que ele fez uma mensagem sobre o filho pródigo. Eu não vou falar sobre o filho pródigo, aquele que saiu, que voltou, mas aquele que não saiu. Essa faz um pouco parte da minha vida, daquele filho que não saiu da igreja, não se desviou. Passei por momentos difíceis, de algumas incertezas, mas eu nunca deixei de congregar. Lucas 15, 29. Lucas 15, 29.
É isso mesmo, 7h20? Passa muito rápido aqui. Vai tocar o sininho? Não vai tocar o sininho. Mas eu vou ser bem rápido aqui. Em Lucas 15:29, esse jovem, o outro filho, que não saiu da casa do pai, ficou sempre ali, né? Não deixou, né, a casa do pai. Fala o seguinte, mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo, anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Tem uma semelhança comigo aqui, que todo esse período de congregar, cai naquele comodismo e às vezes você fica, puxa vida, assim como aquele jovem estava deixando de amar o teu irmão, não sentiu amor por teu irmão que havia saído e estava voltando, que era motivo dele se alegrar, ele não estava se alegrando. Estava acontecendo comigo. Eu quero narrar um fato aqui. No ano de 2008, 2009, foi quando pela primeira vez eu pisei aqui na PBI. Eu vim por ocasião de uma aula da escola dominical, o Ion estava aqui, me recordo muito bem, estava aqui na frente com o violãozinho dele. Ainda não tínhamos essa estrutura que temos hoje aqui. E tinha alguns irmãos aqui numa aula de escola dominical. Aí, após a aula, a gente conversando, né? Afinal de contas, não foi essa a pergunta dele, né? Mas, o que você está fazendo aqui? O que você está buscando aqui, né? Eu tinha passado um problema com outra igreja, talvez justamente essa falta de alegria, essa falta de comprometimento, esse comodismo que estava me incomodando, fez com que eu saísse a perambular, a dar uma olhadinha, né? E eu me lembro claramente, como o Ion, talvez o Ion tenha falado para você a mesma coisa que ele falou comigo. Oh, venha nos conhecer, a entrada franca, a saída também, né? E ele falou, vem aqui, ele usou essa palavra aqui, venha namorar aqui. Isso, venha namorar, porque não sei se ele tenha falado com você, existe aqui alguma vez. Venha namorar a igreja, venha nos conhecer. E foi com o tempo que eu comecei a vir aqui. E eu comecei a ver algumas coisas aqui nos irmãos que estavam aqui, lá de 2008, 2009, não lembro precisamente o ano, mas foi mais ou menos nessa época aqui, que amor é atitude. Que amor não é apenas palavra numa camiseta. Eu comecei a ver isso nos irmãos, e isso me chamou a atenção. Amor é atitude. Eu me lembro que eu ganhei também um adesivo, engraçado que eu nunca mais vi esse adesivo. Eu ganhei um adesivo, eu tenho hoje, até hoje, no meu carro. É o mesmo carro, desde 2008, está lá comigo, né? Não pegou fogo, esse já é interessante. Esse carro esse foi o único que retornou. Esse foi roubado e eu achei depois. Não foi nem a polícia, eu achei depois de 3 dias, né? Porque os outros, nenhum deles tinha seguro. É um relaxo, né? E eu tenho um adesivo até hoje que está lá guardado assim, que faça a sua vida valer a pena. Não sei se vocês lembram desse adesivo, não sei se foi no começo, que era alguém pulando um coração com uma cruz, faça a sua vida valer a pena. Fica uma sugestão aqui para o pessoal que gosta de mexer com o trabalho, fazer um adesivo desse de colocar nos nossos carros, porque eu acho que só eu que tenho aquele adesivo aqui. Pode ser, fica uma sugestão aqui, para a igreja fazer esse adesivo e colocar no carro. Já estou falando positivo lá, né? Então, eu comecei a ver que esses gestos não eram gestos, não eram palavras. E foi onde eu comecei a congregar com os irmãos. Logo em seguida, a Eunice veio aqui, né? E ela foi mais, assim, como é que eu posso dizer, resistente a ficar onde estava lá, até que ela chegou a uma conclusão, viu que o Senhor queria, né, também que ela ficasse, não que ela tenha perdido a alegria, né, como eu também estivesse perdendo, mas ela veio me acompanhar, eu vim aqui, logo em seguida veio a Lívia, o Adolfo, né, estamos firmes aqui. Aí eu fico olhando e quantas oportunidades nós temos de servir a Deus com alegria. Aqui em PBI, são tantos ministérios que você pode servir com alegria, não com obrigação.
mas com alegria, que a gente possa estar servindo realmente o Senhor com alegria. Vou ler agora 2 Coríntios 5, 1, 2. 2 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios, 5, 1, 2, está lá? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Uma outra versão, que eu fui ler aqui também, fala assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejamos ser revestidos da nossa morada celestial. Conta-se que um casal de missionários, depois de 50 anos de serviço no campo missionário, eles resolveram voltar para casa. Talvez você tenha ouvido já essa ilustração. Se você já ouviu, vai ouvir de novo, né? E conta-se que eles vieram ansiosos para chegar em casa e saber como é que eles seriam recebidos. Vieram de navio, as condições precárias, vieram de terceira classe e vieram comentando ambos, né, de como é que vão estar esperando a gente lá. E tentando imaginar de como é que seria essa recepção. Ao chegar no porto, de longe, avistaram que havia algumas pessoas com faixas, com bandeiras na mão, e ele já ficou imaginando: estão nos esperando lá. O navio chegou, atracou lá, ficou no porto, e o pessoal começou a descer. Eles demoraram um pouco a descer, porque, afinal de contas, eles estavam lá no fundo, terceira classe. E quando chegaram, desceram, não tinha mais ninguém. Tinha apenas alguns papéis, panfletos, homenageando uma outra pessoa que estava chegando, e que não era eles. Eu fico imaginando a gente, né, como carnal, esse missionário. Que decepção, né? Tantos anos de serviço ao Senhor, e isso aqui, essa é a recompensa que eu estou tendo. Essa é a recompensa que nós estamos tendo. Ninguém veio nos receber aqui, e ele ficou indignado. Na nossa vida cotidiana, quantas ingratidões nós temos sofrido? E às vezes você pensa nisso, né? Puxa, fiz isso para aquilo, fiz para aquilo, ninguém reconhece. É raro, às vezes, né, os reconhecimentos. E essa ilustração conta que esse missionário chegou em casa, ele indignado, e falou para a esposa: olha, ora para Deus aí, que eu vou dar uma volta, vou esfriar a cabeça, porque ele ficou muito indignado. Aí saiu andando, e aquilo não saiu da cabeça dele, ainda estava indignado. Chegou em casa indignado ainda, porque, né, a recompensa que ele estava por tantos anos trabalhado. Aí ele perguntou: e aí, mulher? O que o Senhor falou? Ele falou que ainda nós não chegamos na casa. Nós sabemos que a nossa casa não é aqui, é o que nós temos aqui, né? O Senhor tem preparado para nós uma mansão celestial, né? Então que você pense na recompensa que nós temos por servir o Senhor com alegria, tá? No domingo passado eu ganhei um livro. Talvez você tenha ganhado também, da Andréia, que foi escrito pelo reverendo Messias Anacleto, né? O nome do livro é Aprendi a Viver Contente. Um servo de 85 anos, com toda a sua vivência. Nós tivemos aqui experiência do presbítero Daniel, com 100 anos de idade, o tempo todo servindo com o Senhor, com alegria, que nos inspira, né? E eu não cheguei a ler ainda todo o livro ainda, era um livro gostoso de ler, curtinho, mas uma coisa me chamou a atenção, que ele escreveu lá, não sei se foi alguém que passou para ele escreveu, que diz o seguinte, que nós temos no nosso coração uma cruz e um trono.
Quando nós colocamos o nosso eu, nosso ego, na cruz, o Senhor Jesus estará no trono. Eu achei muito bonito isso aqui, e que nós possamos realmente entender isso, que colocar o Senhor, nosso ego, nosso eu, meu desejo, na cruz. Que o Senhor tem preparado para nós o melhor. E uma coisa ainda que eu quis dizer, que eu gostaria de falar com vocês, de lembrança da minha adolescência, nós tínhamos na Liga Juvenil, nós tínhamos um moto. A gente aprendia, nunca mais esqueci disso, para aqueles momentos da vida da gente, aonde eu estivesse, eu pudesse dizer isso. E a gente, quando encerrava a reunião, nossa reunião, todos nós repetimos o moto, que era: hoje, agora e neste lugar, eu posso fazer a minha parte para o trabalho de Deus. E eu queria desafiar a igreja hoje, mudando um pouco esse moto. Que você possa dizer no seu íntimo, no seu coração, o seguinte: hoje, agora e neste lugar, eu posso servir ao meu Senhor com alegria. Deus abençoe os irmãos, tá? E a minha oração é que realmente vocês continuem orando por mim, que eu sou falho, sou ansioso, para que o Senhor trabalhe como tem trabalhado dia após dia, para a glória dele. Então, tudo isso que eu contei aqui não foi para a minha glória, muito pelo contrário, eu só quero enaltecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque eu sou um miserável pecador, que não mereço nada, e Ele me amou de uma maneira tão especial, que morreu por mim na cruz e morreu por você também. Amém. Deus abençoe vocês aqui, que o Senhor possa estar sempre conosco, e nós possamos estar sempre prontos a servi-lo. Amém?